A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui nessa noite para mais uma live da UFADAB. E essa noite vai ser um pouquinho diferente. Nós temos duas convidadas especiais aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre oração. Mas antes da gente começar esse bate-papo, já que é uma live sobre oração, vamos começar orando, né? Amado Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa estar nos usando, que o Senhor possa, Senhor, estar conosco neste momento e que vidas venham ser alcançadas, venham ser transformadas, Senhor, através dessa live. Fala, Senhor, em cada coração e ser conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós escolhemos esse tema sobre oração porque, na verdade, eu acho que os homens também oram, né? Os homens oram, mas a mulher está sempre envolvida com oração. Você fala de círculo de oração, é sempre uma irmã que dirige. Eu, pelo menos, nunca vi um irmão dirigindo círculo de oração. Se tem manhã de oração, a maioria que está ali são as irmãs. Se tem uma tarde de oração, também são as irmãs. Os homens participam, mas a mulher está sempre mais envolvida com a oração. E o que não falta aqui na nossa igreja é oração. Eu até anotei aqui e trouxe para poder passar para os irmãos e convidar também os irmãos para participar. Toda segunda-feira, às 15 horas, a gente tem uma tarde de oração aqui sob a direção da nossa irmã Rosângela. É uma bênção e os irmãos estão convidados a participar conosco. Temos também toda a quarta-feira, 8 horas da manhã, sob a direção da nossa irmã Estela, que também é uma bênção, e os irmãos também estão convidados. Temos também o relógio de oração. As irmãs que ainda não estão participando desse relógio de oração, podem procurar a nossa irmã Regiane ou a irmã Fernanda, dar o nome e escolher qual é o melhor horário para você estar orando e tirar aquele momento de oração. Temos ainda todo primeiro dia de cada mês um momento de oração, cada irmã na sua casa, de 11h30 à meia-noite, nós estamos dobrando os nossos joelhos para orar em favor da igreja, em favor da nossa liderança, em favor do Brasil. Então, todo dia primeiro de cada mês, as irmãs estão reunidas para participar dessa oração. E, para não falar que são só as irmãs que oram, toda terceira sexta-feira do mês, nós temos também a oração dos obreiros. Então, não tem desculpa, né? A gente tem oportunidade para poder orar. É só escolher o melhor horário para você e participar com a gente. Pois bem, eu gostaria de começar lendo um versículo. É uma história muito conhecida, que está aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. É uma história muito conhecida, né? A história de Ana. A gente sabe, pelo que a gente lê nos capítulos iniciais, nos versículos iniciais do capítulo 1, Ana passava uma grande luta, principalmente porque Penina tinha filhos e ficava zombando, debochando de Ana. Mas, conforme a gente vai lendo, a gente vê que chegou um certo momento da vida de Ana que ela resolveu fazer uma oração diferente daquelas que ela já vinha fazendo. E nessa oração de Ana, o Senhor não apenas concedeu o que Ana tinha pedido, mas o que me chama mais atenção é que essa oração de Ana mudou a vida de Ana e mudou a história de uma nação inteira. A gente vê que Israel era uma coisa antes de Samuel, e depois de Samuel, Israel passou a ser outra nação. Antes de Samuel, nós tínhamos os juízes, depois de Samuel, nós tivemos os reis. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Samuel ungiu o rei mais importante de Israel, que foi Davi. Samuel foi sacerdote, foi juiz, foi profeta. Olha, que oração incrível dessa mulher. E aí, quando a gente vê que a Bíblia diz assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a Bíblia não está exagerando. Ela está sendo literal. A oração de um justo pode muito, não é pouco. A gente vê por Ana. Ela pode muito em seus efeitos. Não é verdade, anunciada? Sim, a paz do Senhor para todos, né? É um prazer estar aqui com a irmã Priscila, nossa coordenadora também, a nossa coordenadora Cristiane da EBD.
E a Bíblia realmente ela não mente em termos de oração. Quando fala-se de oração, é uma intimidade tão profunda que a gente tem, que move mesmo céu, terra. E, como eu costumo dizer, é um antibiótico vindo do trono da glória, que entra na nossa veia sem qualquer tipo de furo e move qualquer tipo de órgão. E as experiências, né, que essas mulheres, na Bíblia cita 9 grandes mulheres que teve experiência orando. E eu fiquei observando hoje, cada uma delas tem uma experiência diferente. E com nós não é diferente, Priscila. Com nós não é diferente. Você vê que toda segunda-feira tem uma irmã contando uma experiência diferente aqui, através da oração. Seja minha, seja sua, seja da oração de quarta-feira, mas tem alguém que vem aqui e conta a experiência. Aí eu paro e penso, o Deus de ontem, que escreveu a Bíblia, não é o mesmo de hoje? A oração de ontem era ouvida e a de hoje também? Que possamos orar cada dia mais. E o que eu acho interessante, eu estava lá em casa pensando, Cris, e assim, Deus, Ele não rejeita a oração de ninguém, né? Se você tem um coração contrito, um coração quebrantado, um coração verdadeiro, Ele ouve a oração. E eu estava me lembrando de uma experiência que nós vivemos. A Letícia tinha uns 5 anos, mais ou menos, e a Letícia falou assim pro pastor Felipe, ô papai, eu queria conhecer neve. E aí a gente começou a rir, né, e falou assim, Letícia, então você ora e pede a Deus, porque o Papai do Céu ouve a sua oração. E a Letícia começou todos os dias a orar, dizendo a Deus, falando na oraçãozinha dela, que ela queria conhecer neve, e nós não estávamos em menor condições de viajar naquela época. E aí, quando a gente menos esperou, o que aconteceu? Deus fez um milagre, apareceu o dinheiro, e a gente foi viajar e levou a Letícia para conhecer neve. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor. É muito bom estar aqui nesse bate-papo, falando das coisas do eterno, né? Falando das coisas do céu, porque isso edifica a nossa vida e edifica a vida daqueles que estão nos ouvindo, né? Como a irmã Priscila falou de Ana, uma das coisas que eu acho mais tremendo na oração é quando a gente ora na palavra. Porque quando nós oramos na palavra, a gente tem a plena convicção que aquilo vai acontecer. E aí aqui no versículo, no mesmo capítulo que a irmã Priscila leu, no capítulo 1, do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, olha o que Ana disse. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos, assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O que isso representa para nós? Ela orou, o milagre ainda não tinha chegado, mas ela tinha convicção, porque ela orou ao Deus que tudo pode. E eu me lembro também de uma situação, de uma experiência de oração, que o meu filho ficou internado 24 dias no hospital com problema de uma infecção bacteriana no sangue. Todos os médicos diagnosticavam, cada um falava uma coisa, um falava que estava no sangue, outro falava que estava no músculo, outro falava que estava no osso, que ele não ia andar, que ele não ia crescer, e tudo à base de exames. E a oração de um justo pôde muito em seus efeitos. O pastor subiu ao monte, orou pela vida dele, não nos conhecia, foi uma irmã, por isso que eu falo a importância da oração comunitária, a importância dessa oração que nós fazemos às segundas, às quartas. Por quê? Isso faz com que a gente torne os nossos fardos mais leves e que nós oremos por outros. Eu não me esqueço de uma frase que a anunciada falou um dia na oração aqui, na segunda-feira. Ela disse assim, irmãos, vamos orar por aquelas que não estão aqui,
Porque se nós estamos aqui, foi porque alguém orou para que nós estivéssemos. Então, esse é o poder da oração. O que aconteceu? Uma pessoa na igreja dela falou com um pastor, ele intercedeu, sem saber quem era, entrou em contato conosco, pediu para orar pelo meu filho. O que aconteceu? Ele profetizou e disse que meu filho sairia do hospital em 3 dias, de quarta a sexta. Irmãos, eu vou falar para você, eu não fui como Ana aqui, não. Eu falei, amém, mas eu não vi aquilo acontecer. Então, o que aconteceu? Na sexta-feira, houve um reboliço no hospital, um outro médico foi olhá-lo, falou, por mim, ele sai daqui andando. E ele saiu de muleta, andando, e na sexta-feira, como o profeta disse, ele estava em casa. Então, qual a importância de orarmos? Porque quando oramos, nós elevamos a Deus as nossas petições, e a gente sabe que Deus responde. Né? Quanto mais oramos, quanto mais experiências nós dividimos, mais a nossa fé fica firmada e a nossa vida fica mais tranquila, né? Amém, glória a Deus, experiência linda, né? E você, Anunciada, você tem alguma experiência assim marcante com oração? Olha, se eu fosse começar a contar aqui, eu ficaria aqui até amanhã. Eu tenho várias, né? Várias experiências, vários livramentos que o Senhor tem me dado. Mas eu tenho uma experiência que essa eu não esqueço, que foi uma cura. Eu tinha um nódulo na tireoide e eu comecei a fazer uma campanha. Logo, faltava assim 1 mês para o Daniel fazer 1 ano. E eu peguei uma campanha de oração de 6 às 7, numa igreja que eu estava. E eu me lembro muito bem, né? Que eu ouvi a palavra assim, olha, você vai orar sozinha com seus filhos, porque quem que vai vir 31 dias de janeiro fazer oração com você na igreja? De 6 às 7. Eu falei, amém. Só que eu fui, e numa das quarta-feiras de janeiro, eu voltando para casa, recostei sobre a minha cama e fui dar uma descansada após a oração. E nisso, eu senti anestesiada. O anjo, que é o Senhor, ele me deu um presente naquele dia. Priscila, ele entrou para o meu quarto, abriu a minha boca, tirou aquele nódulo, e eu, assustada, acordei como se eu estivesse acordando de uma anestesia. Eu acordei e falei, meu Deus, que isso? Que gosto de sangue é esse? Mas eu não me atentei por aquele nódulo na tireoide. Quando eu fui ao culto à noite, e eu queria, né? Assim, porque quando você ora, você quer o milagre que você vê, não o milagre invisível. E a irmã disse assim, olha, hoje Deus te curou de um nódulo na tireoide. Ela não disse garganta, irmãos, ela disse tireoide. Aquilo que eu estava fazendo tratamento para operar. Eu falava assim, Senhor, me opera, porque eu tenho medo de anestesia geral. Eu tenho medo de anestesia geral, Senhor. E se o Senhor operar eu não vou precisar tomar. E o engraçado é que eu fiz uma oração e nunca mais orei para aquilo. E o Senhor lembrou do desejo do meu coração. Então, assim, eu acho que a oração tem que ser do fundo do seu coração, com aquele desejo, e não uma ordem para Deus. Senhor, eu quero, faça e mova. Não. Senhor, eu preciso. E se o Senhor puder me dar, eu vou ficar tão satisfeita que eu vou só agradecer. E eu sou grata a Deus, porque hoje eu não acordo mais rouca. E o Senhor sabe que eu utilizo a minha voz para falar das coisas boas de Deus, amém? Glória a Deus. Tem também mais experiência, só que hoje não. Não vai faltar oportunidade, não vai faltar, né? Priscila? Não vai, lógico que não. Aí a gente pode ir contando aqui nos dias dos cultos de orações. E eu convido todas para vir toda segunda-feira, junto com a irmã Priscila, a irmã Rosângela. Estamos aqui, amém? Tem sido bênção, né? Orar sempre é bênção, né? E a gente alcança muitas vitórias com a oração, mas orar não é fácil. Não é fácil. A gente começa bem e acaba, no meio do caminho,
desistindo, e oração não é um trabalho fácil. E a gente tem visto cada dia menos o crente se interessando por oração. Cada dia menos a gente vê as pessoas orando. Todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer orar. E o que você acha, Cris, que tem levado o povo a orar menos? Bem, é aquilo que você acabou de falar. A oração é algo que vem do íntimo da pessoa. É uma coisa consciente. Ela não é uma coisa emocional. E o que eu percebo de experiências, eu que já participei de outras comunidades e tudo mais, o que acontece? A oração é algo que você precisa ter convicção de que é você falando com Deus. Por quê? Muitas das vezes a gente fala com uma amiga, a gente fala com outro, e a gente não fala com Deus. E a gente não é ensinado a falar com Deus. Eu louvo a Deus que aqui na nossa igreja nós temos sido ensinados, não só ensinados, como temos sido vivenciado esse poder da oração. E aqui no Salmo 4, versículo 3, diz assim: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Eu acho que para a pessoa ter convicção de oração, ela tem que ter certeza que ela é querida do Senhor. Quando a gente sabe que uma pessoa gosta da gente, o que a gente faz? A gente fica perto dessa pessoa, né? Às vezes a gente percebe, a pessoa olha para a gente com o rosto meio virado, alguma coisa, mas a gente tem o amor de Deus, a gente vai e se aproxima dessa pessoa. Mas com Deus é diferente. Nosso Deus é um Deus transcendental, é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. A pessoa só se dedica à oração quando ela sente esse amor do Pai. E como que a gente vai saber que o Pai nos ama? Através da palavra. Porque, né, nós temos aqui diversas promessas, nós temos promessas para um dia por ano, a cada dia do ano a gente tem uma promessa diferente, mas é o que você acabou de falar, as pessoas estão querendo o quê? A bênção. E o que é necessário para a gente chegar à bênção? A nossa intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela vem de um relacionamento. Então, você não vai ver na oração comunitária, na oração aqui entre as irmãs, na quarta-feira de manhã, ou na segunda à tarde, alguém que não tem essa intimidade com ele em casa, ou com ele na vida secular, né? Ele precisa entender que é orar sem cessar, como está escrito lá em Filipenses. É orar sem cessar. Quem não ora sem cessar não tem o que dividir com aqueles que estão em grupo, né? Eu acredito assim. E a gente vê que aquela pessoa dedicada à oração, ela paga um preço, né? E às vezes alto. E eu acho que às vezes a pessoa também tem medo de pagar o preço, né? E aí, às vezes, foge da oração por medo de pagar o preço. É porque você, quando está orando, você não ora só para o seu problema. A gente não é... eu costumo dizer que a pessoa que ora, ela não é egoísta de orar só para ela, né? Quando você ora, você já dobra o seu joelho e já tem uma lista na sua mão. Para prima, para primo, para sobrinho, para mãe, para o vizinho. Então, assim, você já tem uma lista. E você não mexe só com o inimigo que te rodeia, você mexe com geral. E é uma arma, né, poderosa, porque quando a gente toma posse dessa arma, nada mais a gente tem temor. Nós fizemos uma campanha de oração aqui em setembro, os 31 dias de setembro, e nessa campanha nós tivemos pessoas de fora vindo à igreja e dando testemunho daquilo que o Senhor estava fazendo. Então, assim, a oração é a arma do crente para se manter de pé nesse mundo caótico. Se a gente é crente, não ora, irmãos, precisamos rever nossa fé, nossos princípios cristãos. Porque o próprio Jesus, eu até anotei aqui para a gente estar compartilhando, João 17, 20, eu amo essa oração do próprio Pai, Ele mesmo, né? Ele mesmo, sendo Deus, João 17, versículo 20, eu amo esse versículo,
vem no meu coração de uma forma muito forte. Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele fala aos seus discípulos, dá as últimas orientações aos discípulos e diz assim, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus, ele orou por nós que estamos aqui fazendo essa live hoje. Nós não estamos aqui porque nós somos capazes, nós não estamos aqui na nossa força, nós estamos aqui porque ele já fez tanto na nossa vida e a gente tem alguma coisa para falar. Amém? Amém. E eu tenho mais uma perguntinha aqui para fazer para as irmãs. Priscila, só um minuto, antes de você fazer essa pergunta. A importância da oração. Veja bem, eu gosto de orar por mim, né? Porque eu preciso também. Mas até no meu trabalho, eu oro para minhas clientes que vai no meu salão. Então, assim, quanta potestade rodeia se a gente não estiver firme na oração. E quando eu oro lá para alguém, eu sei que Deus está cuidando da minha vida e dos meus. Eu tenho um quartinho de oração, né? É rapidinho. Eu tenho um quarto de oração. E no quarto que eu passo roupa, é o meu quarto de oração também. E assim, quando eu dobro o meu joelho ali, eu vou falar o que eu imagino. Eu imagino um tapete vermelho. Naquela cadeira onde eu dobro o joelho, eu imagino o próprio Deus sentado e eu vou lá ajoelhado para me deitar no colo dele, para me interceder por mim. E eu me sinto uma paz tão grande que eu falo assim, hoje mesmo pela manhã, eu sentei e falei assim, Senhor, só o Senhor pode fazer para mim aquilo que eu não consigo, que é acalmar o meu espírito, porque a gente que é muito forte assim, né? Tem hora que lá dentro está confuso. E eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me fortalece a cada dia no teu espírito, porque se eu estiver firmada na tua presença, Senhor, o resto eu consigo ir adiante. Então, assim, as coisas vêm, abala, mas você está firmada na oração e na palavra. E eu louvo a Deus por estar numa igreja que tem palavra, Bíblia e oração. Aleluia. Porque assim, as outras coisas é como uma engrenagem, vai engrenar. Mas a palavra e a oração andam junto. E é muito importante na vida do crente, né? Tanto a oração quanto a palavra. O crente não é um crente verdadeiro se ele não tiver oração e palavra. E os dois andam juntinhos, oração e palavra. E, assim, às vezes a gente acha que a oração tem que ser feita só quando a coisa é impossível, aquela mega operação que não tem como. Mas não, Deus ouve orações, às vezes que a gente acha que é até boba, né? Mas Deus se interessa por todos os detalhes na nossa vida. Orações simples que poderiam ser resolvidas até por nós mesmos, mas Deus vai ali, nos orienta, nos ajuda, nos conduz, né? Então, nós, crentes, devemos viver baseados na oração e na palavra, né? E agora eu queria que as irmãs pudessem agora me ajudar em mais uma perguntinha aqui. O que a gente pode fazer para incentivar a oração, né? Porque hoje em dia a gente vê mais os irmãos mais velhos dedicados à oração, mas os mais novos é um pouquinho mais difícil, né? E o que a gente podia fazer para incentivar essas pessoas a orar? Olha, é difícil, viu, Priscila? Mas não é impossível. É igual eu sempre falo, aqui tem oração, você vê que tem oração da Joadab, aqui, toda segunda às 19 horas. Se a gente for parar para pensar, aqui tem oração 24 horas. Eita glória! Por quê? Porque a oração das irmãs, é a oração dos jovens e dos adolescentes, é a oração dos irmãos. Tem o relógio de oração. Tem o relógio de oração. Meu irmão, você tem que se encaixar em alguma oração dessa igreja. Tem algum horário aqui que vai dar. Tem um horário, né? A gente vai procurar, entendeu? Mas assim, voltando à sua pergunta, é difícil, porque hoje as pessoas se preocupam muito
com a estabilidade financeira. Se você está bem, você vai orar por aqui. Você está bem, sua vida está ótima, está fazendo faculdade, está com seu emprego, tem problema? Não vai orar. E ainda que tiver, você vai passar um zap para alguém e esse alguém vai orar para você. Não é? Então, assim, o que eu faço muito na minha casa é o seguinte, é sempre estar mostrando para os meus filhos o que eu aprendi lá atrás. Eu já fui afastada da presença do Senhor 15 anos, mas não tente ficar nem 5 minutos que vocês não vão conseguir, tá? Deus dá um jeito e recolhe. Não dá oportunidade para todo mundo. Então, assim, eu já fui afastada, mas lá atrás eu tive alguém que me ensinou a orar. A minha mãe ficava todos os dias na porta do nosso quarto, dobra o joelho e ora em voz alta. E hoje eu não faço da mesma forma, mas eu faço com outro tipo de carinho. Toda vez que eu vou dobrar o meu joelho, eu mostro para os meus filhos que eu estou dobrando o joelho e que eu estou orando. Eu falo, não me chama agora que eu estou orando. E às vezes, muitas das vezes, eu até convido eles para orar nessa pandemia mesmo. A gente orava em casa, eu orava com o Daniel, falava, vamos dobrar o joelho, mas de novo, mas de novo. Era ontem, agora hoje tem que ser de novo. Por quê? Se eu que sou mais velha não mostrar que eu estou dobrando o joelho, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. Se eu não ensinar, ele não vai saber que tem que orar. Então, assim, a gente tem que ensinar. Vamos dobrar o joelho, vamos orar. E também, quando uma pessoa pedir oração, eu sempre falo assim, então, eu oro, mas você não quer ir lá comigo na oração? Eu pego você na sua casa, eu levo, porque a gente tem que incentivar a oração. É verdade. E a Cris trabalha com crianças, né, e adolescentes. E o que você acha, Cris, que pode fazer para essas crianças, para esses adolescentes se interessarem por oração? Além da prática da oração por nós mesmos, né? Nós temos aqui todas as pessoas que estão envolvidas com as crianças e com os adolescentes são pessoas de oração. Então, eu acho assim, tenho plena convicção de que a primeira coisa que ensina é o exemplo. Então, se nós não damos o exemplo, nós não vamos conseguir muitos frutos. E eu percebo que as crianças gostam de orar. As crianças, elas entram na classe, elas já ficam esperando o momento da oração. E você disse a respeito de não precisar orar para coisas muito grandes. Nós temos a experiência de uma irmã aqui, que ela perdeu a chave dela, e ela estava desesperada porque não achava a chave. Ela foi contada numa reunião de oração há poucos dias. E ela falou com o filho dela assim, vamos orar, ajoelha aqui e vamos orar. E os dois foram orar. Quando ela estava orando, o Espírito Santo mostrou para ela que a chave estava dentro do saco de lixo que ela colocou. Ela levantou da oração, foi lá, abriu o saco, pegou a chave, mostrou para o filho e falou, nossa, mamãe, você está fera na oração, hein? Então, quer dizer, a questão é a gente viver o que a gente prega. Eu penso assim, não é quantidade, mas é qualidade. Então, se eu tenho como cristã, demonstrado no meu trabalho, aquilo que a anunciada falou, orar pelas clientes, orar pelo trabalho que eu vou desempenhar, a gente vai ver que todo aquele peso que a gente tinha, nós não vamos ter mais. E assim, Priscila, o engraçado é que o que você ensina para a criança fica. Sim. Eu fui almoçar na casa de uma irmã e chegou lá, né, colocou a mesa posta, aquela mesa maravilhosa, graças a Deus. E o Daniel ficou assim, mãe, eu posso comer? Aí o irmão falou assim, pode comer, Daniel. Ele, mas minha mãe não fez ainda o que a gente faz. Aí eu falei, pode comer. Aí ele, e ninguém vai orar? Olha aí, nas coisas simples. Nas coisas simples. Aí o irmão falou assim, então vamos orar. A partir de hoje eu também só almoço se eu orar. Mas é aquele negócio, o que você aprende é bom que fica
no subconsciente não sai mais. E a questão do exemplo, né? Eu falei que o Exemplo é exemplo seria a primeira, mas a segunda é sempre mostrar que a oração é algo que está na Bíblia o tempo inteiro. O tempo todo. Em Filipenses 4:6 está escrito assim: não estejais inquietos. Quem hoje não está inquieto? Aí você ora e fala assim, aqui, ó, o Senhor fala que as nossas petições têm que ser conhecidas dele. Então, olha só, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Então, eu creio que o exemplo e a palavra, em tudo que a gente for fazer, nós vamos estimular nossas crianças e nossos adolescentes. O exemplo é a melhor coisa, né? E a Cris contou esse exemplo da chave, e eu tenho um testemunho que, assim, acho que vocês já até ouviram eu contando, mas eu não me canso de contar ele, porque eu fico impressionada com o amor de Deus pelos detalhezinhos pequenos da nossa vida. Quando a gente estava morando nos Estados Unidos, eu fiquei um tempo na casa da minha cunhada, e depois, quando a gente foi para a nossa casa, eu não tinha sofá. E aí, lá é muito comum mesmo eles darem as coisas, dão geladeira, dão carro, porque é tudo muito barato. Então, as pessoas compram um novo e acaba dando velho. E aí, a minha cunhada me mandou uma mensagem, falando assim, Pri, olha, tem uma moça doando um sofá aqui e tal, o sofá está bonzinho, que não sei o quê. E eu olhei o sofá, agradeci ela, olhei o sofá, ainda falei assim para o Felipe, falei assim, ai, amor, a Adri mandou uma foto aqui de um sofá, está aqui, está bom o sofá, mas querer mesmo, eu queria esse sofá aqui, ó, mostrei para ele a foto. Minhas irmãs, a mensagem que eu mandei para o Felipe está até hoje no meu celular, porque eu não tive coragem de apagar. E quando ele olhou o sofá, ele falou assim, olha, Pri, é muito bonito, mas você ora, porque esse sofá eu não tenho condições de comprar. Era $1.500 o sofá, minhas irmãs. É muito dinheiro lá, sabe? E aí eu falei, tá bom, né? Vamos fazer o quê, né? Vamos me conformar com o outro. Minhas irmãs, 3 dias depois, eu estava olhando um site de doação, e o que estava sendo doado nesse site? O mesmo sofá, da mesma cor, da mesma loja, da mesma marca. A senhora tinha comprado o sofá há pouco tempo, ia mudar, e ela não ia levar o sofá. E o sofá estava lá em Nova York, e quando eu vi, eu falei, não acredito. E eu mandei mensagem para ela, ela falou assim, não, pode vir aqui buscar, o sofá é seu. E era exatamente o mesmo sofá. E assim, é uma coisa tão simples, porque eu poderia ter outro sofá? Poderia, mas, sabe, assim, aquele cuidado de Deus, aquele xodó de Deus com a gente, né? Uns detalhes pequenininhos. Sim, que você vê, olha, como é que é... Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Exato. Como é que a oração, ela não só naquilo que é impossível, mas naqueles detalhezinhos pequenininhos também, né? E assim, o que não nos falta na Bíblia, né, são exemplos de oração. Nós vemos que Elias orou, o fogo caiu do céu, Josué orou, o sol parou, Eliseu orou, o machado flutuou. Quer dizer, o que não falta é exemplo de homens e mulheres de oração. Inclusive, a anunciada tem até alguns exemplos aí de mulheres de oração, né? Tem 9 mulheres aqui de oração, né? Não dá tempo da gente falar todas, mas eu vou falar uma que se identifica com a nossa coordenadora, Priscila. Priscila era uma professora, você também é uma professora, né? Corajosa, cooperadora e líder na igreja. Amém. E assim, a gente vê, Priscila, que você tem sido isso aqui na nossa igreja, graças a Deus. Tem assim, Deus tem colocado você com a gente tem trabalhado com você. Eu tenho ficado muito satisfeita, né? E o Senhor tem visto as nossas orações. Porque quando há algum problema, a gente ora e o Senhor cuida com carinho. E não é diferente, a Priscila da Bíblia, não é diferente da Cristiane, não é diferente da Priscila de hoje, da irmã anunciada, das irmãs da igreja, não é diferente. A gente tem que... Eu tenho um livro lá em casa que sempre, quando eu me afasto um pouquinho dos minutos a mais de oração, eu volto a ler. Por quê? Ele diz 10 minutos de oração.
mas é 10 minutos para cada coisa. É uma glória, né? Aí você vai lendo ele e vai vendo, é 10 minutos para cada situação. E se você for olhar ali, 10 minutos do seu dia, o que você faz? Nada. Mas se você orar, o céu se move. Outro dia mesmo eu louvei um louvor que é da oração, né? Faça como uma criança quando quer brinquedo. Pede, pede, que não tem segredo. O Pai do céu incomoda e Ele presenteia. Só que não é um dia, eu dobro meu joelho, Senhor, é isso, isso, isso. Não. Oração é você falar, depois você também ouvir. É verdade. Você fala rapidinho, levanta e vai embora. Não quer esperar para ouvir? Não quer. Você tem que ficar ali, aguardando com disciplina o que o Senhor também quer falar com você. Amém. Porque a gente tem mania de dar ordem, mas a gente não quer esperar receber a ordem do Senhor. Tem muitas coisas que eu falo assim, tá difícil? Ora. E quando receber, ora em dobro. Eu vou contar uma experiência rapidinho. Eu estava lá em casa com um problema que, ao meu ver, era enorme. E o Senhor falou assim, ora pela sua cliente. E falou o nome. Aí eu falei assim com o Senhor, Senhor, eu com esse problema, e sentei, porque eu falo com o Senhor como se eu estivesse conversando com vocês, tá? E eu sentei assim, eu falei, Senhor, eu com esse problema, e o Senhor manda eu orar para essa cliente, que a situação dela é tão boa, ela pode fazer tudo por ela. Ele falou, ora. Aí eu falei, tá bom, eu vou orar, mas o meu problema é maior que o dela. Olha só, fui lá, orei, mandei o áudio de oração para ela, e depois, assim, uma semana mais ou menos, ela voltou no meu salão, contou a bênção, e eu não me atinei que o meu problema tinha sido resolvido. Aí eu falei, nossa, que bom, né, Senhor? Que bom que ela recebeu a bênção dela. Aí depois ele falou assim comigo, e você recebeu a sua e nem agradeceu. E eu já tinha recebido a minha. Porque eu larguei de orar para mim, para ir orar para ela. No momento que eu orei para ela e ela foi abençoada, eu também fui abençoada. Fez como Jó, né? O cativeiro de Jó mudou no momento em que ele orou então, pelos assim, amigos. É bom você orar para quem tem um problema, porque esquece o seu e Deus trabalha no seu. Entendeu? A anunciada citou aqui uma personagem bíblica, né, que orou. E você, Cris, tem algum personagem bíblico assim de oração? Tenho a Esther, né? A Esther é a minha personagem, assim, a estratégia, a sabedoria, a paciência, tudo aquilo que eu quero está na Esther. Entendeu? Aquela quietude. Esperar a hora, nossa, é tudo. Ela é meu espelho, entendeu, irmãos? Por quê? Porque, como a anunciada está dizendo, a gente quer orar e quer ver a coisa acontecer. E muitas das vezes o Senhor bota a gente lá no final da fila de novo, porque a gente está inquieto. Então, não estejais inquietos, né, de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante dele as nossas petições. Então, é exatamente isso. E a Esther, ela teve que fazer o quê? Mesmo sendo esposa do rei, sabendo que todo o seu povo estava condenado, o que ela fez? Ela orou, colocou todo mundo para jejuar, e ela só se apresentou ao rei quando ela teve a convicção de que o Senhor tinha mandado ela fazer. Então, ela libertou todo um povo. Aquilo que você falou logo no início da live. A oração ela é capaz de mudar não só a vida da pessoa que ora, como a situação, né? Eu, às vezes, eu tenho, nesses últimos dias, trazendo um pouco para a nossa realidade de hoje, eu raramente vejo televisão. Eu escolho muito cautelosamente o que eu vou ouvir, porque a gente deve ter muito cuidado com o momento que nós estamos vivendo, porque, ainda que o caos seja divulgado o tempo inteiro, nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus do impossível.
Então, ao invés de eu me focar naquilo que é caos, eu vou me focar no Deus da minha vida e interceder por aqueles que estão precisando ter a visão desse Deus maravilhoso que tudo faz por nós, né? Amém, glória a Deus, né? Minhas queridas, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, Amém, a gente poder amém. conversar um pouquinho sobre oração, que Deus continue abençoando, usando poderosamente a vida de vocês. Quer falar alguma coisa, anunciada? Eu quero. Então, hoje pela manhã, quando eu estava conversando com o Senhor, né? Hoje eu fiz um café, sentei e falei, Senhor, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Eu tinha uma lista para falar, né? E eu falei para ele tudo aquilo que eu precisava e pedi a ele uma palavra. Provérbios 13 diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a compreensão. Aí eu fiquei pensando, o Senhor que diz isso, o filho sábio. E muitas das vezes, quando o Senhor corrige a gente quer questionar. E começa, né? Mas por quê? Por onde? O que aconteceu? Mas que possamos receber a correção do Senhor, reconhecer que estamos errados, e eu reconheci naquela hora, entendeu? Foi até sobre oração mesmo, porque eu falei, Senhor, eu tenho ficado muito afastado do Senhor. Às vezes, o tempo que eu orava antes, eu não estou orando mais, entendeu? E eu entendi o que Ele quis dizer comigo, que assim, eu me afastei. Então, eu estou te corrigindo, você volta a fazer o que eu mandei e esquece o que você quer. Faça somente o que eu mandei. Que possamos aceitar a correção do Senhor, né, Priscila? Porque a gente quer as coisas boas, mas quando chega alguma coisa, a gente não quer, né? Amém, né? Que possamos aprender com exemplos bíblicos, né? Que o que não falta na Bíblia é exemplo de homens e mulheres de oração, e que possamos nos dedicar cada dia mais à oração, a uma maior comunhão com o Senhor, uma maior leitura da palavra, né? E os irmãos que estão nos assistindo, não esqueça daqueles que eu falei lá no iniciozinho da live sobre as tardes de oração, as manhãs de oração, relógio de oração. Procura, meu querido, um momento que dê para você estar ali orando em comunhão com o Senhor, porque isso vai fazer bem para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida da igreja também, né? Vamos orar? Amado Deus, muito obrigada, Senhor, pelo momento em que passamos aqui, conversando sobre a sua palavra, sobre experiências, Senhor, da tua palavra. Meu Deus, que possamos, Senhor, nos dedicar cada dia mais à oração, a uma maior intimidade contigo, meu Deus. Que possamos, Senhor, deixar os nossos sonhos de lado e, meu Deus, seguir os sonhos que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, Senhor. Que possamos, meu Deus, ouvir a tua voz e te obedecer sempre. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus servos que estão assistindo essa live. Vá de encontro com eles, meu Deus, e atenda às necessidades deles. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.